Mateus capítulo 8. Versículo 1. E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Versículo 2. E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Versículo 5. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Versículo 6. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Versículo 7. E Jesus lhe disse: eu irei, e lhe darei saúde. Versículo 8. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus. Versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Versículo 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, e com febre. Versículo 15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os. Versículo 16. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: e ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Versículo 19. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Versículo 20. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Versículo 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Versículo 22. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Versículo 23. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Versículo 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Versículo 28. E, tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoninhados, vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Versículo 29. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Versículo 30. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. Versículo 31. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Versículo 32. E ele lhes disse: ide. E, saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas.
Versículo 33. E aqueles que os apacentavam fugiram e, indo à cidade, divulgaram todas estas coisas, e o que acontecerá aos endemoniados. Versículo 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos.